Sabe aquela ideia de que não fazer nada é perda de tempo? Pois é, hoje a gente vai virar esse conceito de cabeça para baixo. Vamos descobrir por que o tédio e a solidão, na verdade, podem ser as chaves para destravar nosso verdadeiro potencial. Bom, para a gente entender o poder do silêncio, primeiro a gente precisa olhar para um problema que, nossa, define a vida de quase todo mundo hoje. Essa tirania de estar sempre conectado, sempre disponível. Pensa só nesse número. 96 vezes por dia. Se a gente fizer as contas, dá mais ou menos uma olhada na tela a cada 10 minutos. É um ciclo quase compulsivo, né? E isso revela o quanto ficou difícil simplesmente estar presente, sem precisar de um estímulo externo. E essa estimulação toda hora tem um preço, e um preço alto. Nossa atenção fica toda picotada, o cérebro vive esgotado e, talvez o mais sério, nosso senso de identidade vai aos poucos sendo construído de fora para dentro, dependendo curtidas, de validação. Tem um filósofo, o Byung-Chul Han, que resumiu isso de um jeito perfeito. Ele disse isso aí, é exatamente o nosso paradoxo. O mundo está transbordando de barulho e nós simplesmente desaprendemos a lidar com o silêncio. A gente passou a ter medo dele. Mas e se a gente estiver fugindo justamente da solução? E se esse vazio, esse silêncio que a gente tanto evita, for na verdade o que a gente mais precisa? Chegou a hora de dar um novo significado para duas palavras que têm uma fama péssima: solidão e tédio. E aqui tem uma distinção que é fundamental. Uma coisa é a solidão que a gente sente como isolamento, como abandono. Isso é doloroso. Mas existe outra coisa, que é a solitude. É a solidão escolhida. É um ato voluntário de estar na própria companhia. E isso, ao contrário da outra, é uma imensa fonte de força. E olha, essa ideia não é nova, não. Séculos, mais séculos mesmo, antes de existir smartphone, o filósofo Blaise Pascal já dizia isso. Ele percebeu que a nossa incapacidade de ficar em silêncio é a raiz de muita infelicidade. A gente usa a distração constante como uma fuga de nós mesmos. E aí vem outro gigante, Schopenhauer. E vai ainda mais fundo. Para ele, a solitude não era um vazio, de jeito nenhum. Era o único espaço onde a nossa verdadeira riqueza interior pode aparecer, sem as máscaras que a gente usa o tempo todo nas interações sociais. Ok, a filosofia é incrível, mas e a ciência? O que de fato acontece dentro do nosso cérebro quando a gente pensa que não está fazendo nada? A resposta para isso é simplesmente fascinante. A neurociência descobriu um circuito no cérebro chamado rede de modo padrão, ou DMN. E o mais interessante é quando ela liga. É justamente quando a gente para de focar em uma tarefa e deixa a mente viajar, devagar livremente. E longe de estar à toa, quando essa rede está ativa, o cérebro está fazendo alguns dos seus trabalhos mais profundos. É nesse momento que ele organiza as memórias, que ele faz aquelas conexões malucas que geram as ideias geniais, o tal momento eureka, e fundamentalmente é ali que a gente constrói e refina a história de quem a gente é. A melhor parte disso tudo é que qualquer pessoa pode aprender a usar esse poder. Não é um dom, sabe? É uma habilidade. É como um músculo que a gente desenvolve com um pouquinho de prática intencional. Então, por onde começar? Aqui vão 3 exercícios bem simples. Primeiro, a caminhada sem destino. Saia para andar sem fone de ouvido, sem podcast, sem nada, só observando. Segundo, o jejum de telas. Separe uns 15 minutinhos do dia para sentar em silêncio, sem nenhum aparelho por perto. E terceiro, a observação passiva. Está na fila do banco, esperando algo, resista à vontade de pegar o celular. Apenas observe o ambiente. E um aviso muito importante, é super normal sentir um desconforto, uma ansiedade no começo. Esse sentimento é quase como uma crise de abstinência de estímulos. E, na verdade, é um ótimo sinal. É a prova de que o processo de recondicionar o cérebro está funcionando. É claro que o objetivo não é viver num estado de tédio o tempo todo, mas sim encontrar um equilíbrio poderoso entre duas formas diferentes do cérebro pensar. Nosso cérebro opera basicamente nesses dois modos. O modo focado é para executar tarefas, para se concentrar. E o modo difuso, ativado pelo tédio, é ideal para criar, para integrar informações. Um gasta energia mental, o outro, surpreendentemente, restaura essa energia. E é aqui que está o grande segredo. A verdadeira produtividade, a criatividade de verdade, não mora em um modo só. Ela mora na dança entre os dois. O foco prepara o campo, planta as sementes da informação, mas é o silêncio, o modo difuso que permite a colheita das grandes ideias. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para refletir. No meio de tanta correria, de tanta obrigação, quando foi a última vez que alguém se deu a permissão, de propósito, de simplesmente não fazer nada?
Talvez a resposta para essa pergunta seja o começo de uma redescoberta muito importante.